Olá pessoal, eu sou a professora Daniela, estou aqui para comentar a prova de redação do vestibular da SPM para quem ingressa no primeiro semestre de 2013. A prova não apresentou nenhuma novidade, como sempre a banca examinadora mais uma vez ofereceu aos candidatos a possibilidade de escolher entre dois temas. No caso desse semestre, dois temas bastante acessíveis, mas muito bem elaborados pela banca examinadora. Já ficam aqui os nossos elogios aos examinadores que foram muito competentes em colocar aos alunos a possibilidade de refletir sobre aspectos da contemporaneidade sem esbarrar na questão do senso comum. A primeira proposta, uma proposta que eu creio os alunos do CPV ficaram muito felizes, pelo menos os alunos da turma específica da SPM estavam torcendo para que caísse alguma coisa relacionada à classe C. A gente trabalhou bastante, fizemos aí 4 propostas de redação diferentes sobre a classe C, fizemos um simulado sobre a classe C e eu espero que, em função disso tudo, vocês tenham feito um bom texto. A proposta trazia um texto, parte de uma entrevista com um filósofo francês, publicada na revista Isto É, em agosto de 2012, portanto bastante recente. O texto tratava da questão da classe C como inspiradora de uma modalidade cultural que hoje vem sendo assimilada pelas classes mais abastadas da sociedade. E discutir o fato de que o padrão de consumo hoje já não está mais restrito aos antigos códigos. E pedir para que os alunos elaborassem, então, uma dissertação sobre esse tema. Os desejos de consumo das pessoas não estão mais fechados em códigos ligados a determinadas classes sociais. Bem, a pessoa que entende um pouquinho de mercado, entende um pouquinho de marketing, sabe que o consumidor, quando ele vai às compras, ele está buscando satisfazer as suas necessidades. E até bem pouco tempo atrás, os estudiosos do marketing diziam que o padrão de consumo ele estava muito vinculado ao poder aquisitivo, que por sua vez estava atrelado à classe social a qual o consumidor pertence. Porém, o que a gente observa é que isso vem se transformando. Até bem pouco tempo atrás, o mercado de luxo era restrito especificamente às pessoas mais abastadas, que tinham acesso a produtos bastante sofisticados e grifes bem exclusivas. À classe média, cabia um consumo intermediário de produtos razoavelmente acessíveis, porém que tendiam à imitação do consumidor, da prática de consumo da classe mais alta. E aos mais pobres cabia consumir basicamente os itens de sobrevivência, de necessidade mais urgente, por conta da dificuldade no poder aquisitivo. Como eu disse, essa realidade vem se transformando. No Brasil, por exemplo, nos últimos anos, na última década, graças às políticas de transferência de renda, à geração de emprego, a gente observa que cerca de 40 milhões de pessoas que compõem a classe C deixaram a condição de pobreza e se transformaram em público consumidor. Isso tudo associado à liberação de crédito como estratégia da política econômica do nosso país, tem dado a essas pessoas da classe C a possibilidade de consumir itens nunca antes imaginados. Então, num primeiro momento, houve uma corrida de consumo aos eletrodomésticos, a itens mais necessários ao conforto do dia a dia. Porém, num segundo momento e mais contemporaneamente, o que a gente observa é que essas pessoas estão tendo acesso, inclusive, a itens considerados de luxo. Essa é uma das razões que justificam o fato do mercado de luxo estar entre os que mais crescem no nosso país. Isso tem incentivado muitas grifes estrangeiras a abrir suas lojas próprias no Brasil e a repensar suas estratégias de marketing a fim de criar mecanismos de acessar essa população que compõe a classe C, que hoje é maioria entre os consumidores no Brasil, que é maioria entre o público eleitor, enfim, é uma camada da sociedade que certamente passa a influenciar. Tanto que ela passou a ser representada, discutida, debatida na mídia, apareceu destacada em novelas como núcleo central de muitas histórias, e isso levou a uma troca cultural que antes a gente não podia imaginar.
as classes mais altas, conhecendo o universo da classe C, passaram a se interessar por referências, inclusive itens de consumo, que são característicos da classe C e das classes mais baixas, elevando esses itens de consumo, inclusive, à categoria de itens de luxo, como no exemplo citado no texto proposta. Quer dizer, uma refeição feita numa favela do Rio de Janeiro é considerada muitas vezes uma experiência de luxo para muitas pessoas. Uma redação bastante tranquila, bastante acessível, e eu tenho certeza que, com tudo que a gente discutiu em sala de aula, vocês certamente fizeram um bom texto. Já o tema 2 era um pouco mais subjetivo. Não era difícil de ser elaborado, mas eu acho que não dava tanta margem a abordagens diferentes. A SPM colocou um texto proposta que também foi publicado na revista Isto É. O texto proposta tratava da questão do espetáculo do sofrimento, então ressaltava o fato de que muitas vezes a mídia, as redes sociais exploram muito mais o sofrimento do que o sucesso, do que a vitória. Exemplos disso foram os episódios nas últimas Olimpíadas, e pedia que o aluno elaborasse uma dissertação sobre o tema, o que explica o fato de algumas derrotas repercutirem mais do que vitórias. Eu esperava que vocês lembrassem das nossas aulas sobre pós-modernidade, sobre o homem do século XXI. Eu acredito que elas ofereciam conceitos que permitiam vocês trabalharem esse texto com mais tranquilidade. Era interessante lembrar que no mundo contemporâneo os homens são sempre convocados a ter o melhor desempenho. A gente está sempre sendo cobrado para ser sempre o melhor, para estar acima da média. Nesse sentido, quando alguma pessoa não corresponde às expectativas, quer dizer, no exercício da sua humanidade esbarra em determinados limites, é comum que a sociedade passe a discutir, passe a explorar isso como algo que não deve ser repetido, como um fracasso que não deve ser tomado como exemplo na sociedade em que a gente vive. Soma-se a isso o fato de que a gente vive na sociedade do espetáculo. E as mídias, de modo geral, elas buscam explorar aquilo que mais vende. Sem dúvida, a imagem do fracasso, a imagem da desgraça, ela vende muito mais do que o sucesso e a vitória, uma vez que o sucesso e a vitória são tomados como obrigatórios. Enfim, era uma abordagem mais restrita, mas eu acredito que os alunos do CPV tinham plenas condições de trabalhar também essa opção com muita tranquilidade. É isso, eu estou aqui muito feliz, já estou sabendo que vários de vocês estão agradecidos pelo curso que a gente teve, gostaram da proposta de redação. Eu espero que vocês tenham feito uma boa prova, estamos todos torcendo pelos bons resultados e que depois vocês voltem para que a gente possa comemorar bem ao estilo SPM. Um grande beijo a todos e boas férias!